Martini tem 21 anos de Polícia Federal e depois de se sentir despreparado, você viu que você precisava se especializar, né, Edu? Foi assim que começou a sua carreira nas operações especiais, né? Isso. Então conta pra mim como foi a tua... Eu já sei, né, mas pro pessoal do canal aí, como foi a tua entrada, a tua decisão de entrar pro COT? Foi a primeira? Foi. Então foi assim, né, Bonardi? Primeiro eu tava na academia de polícia. E quando você na academia de polícia, sempre fica os alunos falando aqueles e se nas instruções pro professor, né? Sim. Aí o professor vai dar uma aula de abordagem e ele fala, e se os caras tivessem de fuzil? E se fossem 5 caras? Se fossem 6 caras? Chegava uma hora que era tanto e se que o professor falava assim, então agora, a partir daí você tem que chamar o COT. Entendi. E ali eu falei, cara, que é esse COT, né? Que os caras vão chamar, a polícia vai chamar, né? Vai precisar desses caras. E ali eu fui me informando sobre o Comando de Operações Táticas. E mais tarde, né? Logo depois que eu tomei posse em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E tem uma missão que eu falo até no livro, eu conto ela num livro chamado Novato. A gente foi para uma operação que era a interdição de pista de pouso. Os caras iam usar uma pista no meio do Pantanal para pousar avião com drogas. E a gente ali, você sabe como é que é isso, né? Novinho, querendo fazer, né? A gente foi pra missão e um monte de coisa deu errado na missão. Graças a Deus, ninguém saiu machucado, foi só tipo patrulha do Didi mesmo, que a gente fala, né? Aquelas atrapalhadas. Mas eu me senti extremamente despreparado. Falei, cara, se desse alguma coisa errado, a gente tava ferrado. Tava fudido, né? Tava fudido. E ali eu saí... Deu errado, mas não deu errado a ponto de... Exato. Entendi. Exato, não deu... não foi para aquele lado simplesmente a gente não conseguiu ali cumprir a missão, mas não foi uma tragédia, poderia ter sido. E ali a partir dali eu resolvi buscar mais, né? Eu queria saber mais, me preparar mais para poder fazer mais. Eu nunca gostei da ideia de você ser limitado, né? Eu sempre gostei de autonomia para você poder... Pô, a gente está na estrada aqui, rodando e fazendo o que precisa ser feito. O trabalho policial é isso aqui. Você pega uma estrada, você não pode de repente parar aqui porque começou a estrada de terra, enfim. Sim. Você segue na estrada passando por cima dos desafios que você tem que passar, né? Sim. E é isso por isso que eu fiz na época o curso do COT. Fui fazer o curso do COT. E aí se formou no curso do COT e a atuação do Comando de Operações Táticas, ele é requisitado em situações de risco extremo, né? E que precisa de uma equipe especializada, né? Isso, é a unidade de operações especiais da Polícia Federal, né? O COT ele foi criado, na realidade antes do COT tinha um grupo antiterror no âmbito da Presidência da República, chamado Garra, cara. É uma coisa que pouca gente sabe. Sim. A origem do COT, ela tem a ver com o fim do Garra. O Brasil, quando passou por um processo de redemocratização em 1987, 88, veio uma determinação, uma resolução do Congresso Nacional, ainda estava em fase de constituinte, para que o grupo antiterror, que até então estava no âmbito da Presidência da República, fosse para o âmbito da Polícia Federal. Então aí foi extinto o Garra, que era um grupo criado, tinha ex-militares, tinha civis, e foi criado na Polícia Federal. Na época, um dos caras que estava no Garra, que é um camarada chamado Alberto Cury, o Gafanha, o primeiro atirador de precisão do Brasil, ele foi chamado para criar o grupo o COT. E o detalhe é que ele nunca foi policial. Eu já ouvi essa história. Ele nunca foi policial concursado ou de direito, mas de fato ele foi um dos maiores policiais que já existiram aí no Brasil, principalmente contando ali dentro do universo de operações especiais. Então é uma lenda realmente. Sim. E é um cara que... E aí foi criado o grupo com essa função de ser um grupo antiterror no âmbito ali da Polícia Federal. Tirou esse grupo acabou com esse grupo da presidência. E o COT, eu ingressei nele em 2004. Eu faço parte do segundo curso. De 88 a 2004, são o que nós chamamos de
os precursores ali, aqueles antigões Sim. que criaram e consolidaram o grupo. São os caras realmente pioneiros na atividade. Aí teve um curso de formação que foi muito mais um nivelamento, né, porque não tem como você fazer um curso de formação mesmo. Porque sem ter uma doutrina, sem ter... Exato. Os pioneiros, na realidade, você não vai colocar eles fazer curso porque eles criaram uma unidade. Sim. E ali são pessoas que convergem para o mesmo propósito, e cada um tem uma capacidade, tem uma técnica diferente, uma habilidade. Um acaba agregando ao outro. Agregando o outro. E ali eu fiz o segundo COT, o segundo curso de operações táticas. Na realidade, assim, como curso mesmo foi o primeiro, né? Sim. Você vê, só em 2004 que a gente teve que passou realmente a ter um curso de formação. Eu quero a gente falar mais de ocorrência, que eu já assisti alguns podcasts seu, e o pessoal... O conhecimento desse cara aqui, galera, é o seguinte... Hoje eu tô apresentando uma coisa nova para ele. Ele nunca tinha trocado marcha num carro com câmbio na coluna, com 3 marchas. Então eu ensinei alguma coisa com caveira, olha aí. Mas a capacidade técnica, operacional, o conhecimento doutrinário, não só de polícia, mas da área de especialidade dele, que ele é agrônomo de formação, formado em bacharel em Direito também, mas tem mestrado e já concluiu o doutorado? Tá em doutoramento ainda. Isso, está em fase de doutoramento no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, né? Isso. Manaus. O cara é uma lenda, entendeu? Então é duro de você achar algo que o cara não conheça. Eu consegui. Esse aqui hoje se eu tivesse que sair com ele sem ter um ground school aqui, eu não saía não. Não saía, né? E será que ela tem ladrão pra roubar isso aqui hoje? Não tem nada, os ladrões hoje em dia... Tudo pé de chinelo, né? Que vagabundo. Então, galera, eu quero tratar mais de ocorrência, entendeu? Porque ele tem muitas ocorrências de vulto, famosas, que foram importantes aí para casos emblemáticos, entendeu? E pela sua passagem do COT, que eu já li o livro, a que mais me chamou a atenção aí é uma que recentemente aí a Netflix fez uma série tratando do furto pode ir. Furto ao Banco Central em Fortaleza. Tempos depois, inclusive está na série do Netflix, a Polícia Federal desbaratou parte da quadrilha, né? Que eles estavam cavando um túnel em Porto Alegre, né? Isso. E você participou daquela ocorrência? Participei da ocorrência, né? E qual que foi como que resumidamente foi aquela participação tua, Betinho? Então, aquele trecho que está no livro ali, na realidade quem escreveu ele foi o Tomás. Foi o Tomás, que é o teu coautor, né? Isso, eu participei da operação, mas aquele trecho que a gente escolheu para colocar ali foi dele, né? Que ficou ali, que entraram no prédio, sim. Disfarçados e tal. E foi uma... Então, na verdade, o livro conta uma parte da ocorrência. Isso. Você viveu a outra que era o suporte. Na realidade a gente foi cumprir os mandatos de prisão para aquela operação. O que acontece? Como é que a gente fez o livro? O livro a gente pegou várias... Porque imagina assim, nós escrevemos um livro que conta relatos ali de 2004 a 2006. São 2 anos de relato. Sim. Nessa fase, a gente cumpria missões aí semanalmente pelo Brasil afora, vivia viajando. Então nós tivemos que escolher algumas missões. Então o que nós fizemos? Escolhemos uma de cada tipo de atuação, sabe? Então foi meio que uma amostragem que a gente fez e escreveu. Você naquela ocorrência lá, você ficou como atirador designado? Não, nessa ocorrência quem ficou foi o Tomás, que ele escreveu lá. É verdade, é verdade. Eles entraram pelo prédio ali como servidores ali, disfarçados e tal. Entendi. Essa ocorrência tem esse livro, aliás, tem uma passagem, uma outra operação bastante interessante, inclusive foi o que você contou na entrevista do Jô, né? Que foi inclusive é uma operação que acabou
por motivos alheios à vontade da equipe não dando certo, né? Que foi Imperatriz do Maranhão. Imperatriz do Maranhão. Outro assalto-banco na época. Isso, foi uma operação para conter uma quadrilha do Novo Cangaço, né? Isso, exato. Ali foi uma... Então imagina, né? A gente era uma cidade próxima à Imperatriz e teria um assalto a banco. E nós fomos na cidade, vimos a agência bancária e não tinha local para a gente posicionar. Imagina que uma cidade pequena, a gente tinha que passar, não podia se identificar como polícia. Sim. E a maneira que a gente encontrou foi pegar um caminhão, a gente pegou um caminhão caçamba na época, e fazer ali no caminhão, transformar ele num Kinder Ovo com uma surpresa desagradável, né, dentro, né? Então nós colocamos, fizemos toda uma preparação nele, colocamos uma lona, uma cadeira lá dentro, um fundo preto atrás de mim ali, e eu fiquei posicionado esperando os caras chegarem no banco. Posicionado ali com uma tirada de precisão. Ficou um outro colega comigo fazendo a segurança. O colega passou, deixou o caminhão, foi embora e a gente ficou lá, esperando os caras chegarem. Acontece que, na época, uma gerente do banco, cara, que sabia que a gente estava ali, ela ficou com medo e avisou os colegas das outras polícias ali da região. E o pessoal fez o que a gente chama ali, né, de operação de dissuasão. E os caras, apesar de a gente ter visto os caras, inclusive um deles posicionando ali no local, que era um olheiro, né, ele ainda não estava armado, o restante da quadrilha não voltou, porque começou a chegar a polícia, aparecer polícia naquela região. E ali os criminosos... Bandido é covarde, né? Bandido é covarde. Ele é bandido porque ele é covarde, porque se ele tivesse peito, ele ia trabalhar e bancar ser homem, né? Ia trabalhar, pagar as contas, bancar, acordar cedo, né? Dormir tarde. Isso ele não quer. Uma coisa que tem que ficar claro também, o pessoal tem muito respeito com o vagabundo. Vagabundo é vagabundo. Né? Vagabundo ele é acostumado a pegar na trairagem, ele pega na sacanagem. Vagabundo não é homem igual a gente, não. O pessoal cria, né? Cria, até tem uma estigma aí, uma classe, uma fatia da sociedade aí idolatra, respeita vagabundo. Vagabundo é lixo. Não, vagabundo não é pra... Você não tem que respeitar vagabundo. Você tem que respeitar o cidadão. Porque se ele tivesse coragem realmente, ele ia trabalhar, cara. Que é a coisa mais difícil que o cara bancar aí, ser um pai de família, ser um cara honesto, ser uma pessoa leal com a família dele, leal com os filhos, com a esposa. Isso que é difícil. Agora, ser vagabundo, de todos os aspectos que tem, né? Desde você ser um cara dado aí aos prazeres mundanos aí, a ser um porra louca na vida, isso é pra qualquer um. Então a gente...